vocês assentarem, irmãos amados. Que o Senhor seja louvado nesta noite. Amém. Irmãos amados, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma palavra. Eu pediria aos jovens que, já que Deus trouxe vocês, desfrutem o máximo possível. Amém? Glória a Deus. Geralmente, quem tem problema com bexiga são as pessoas mais idosas. E vocês, graças a Deus, estão novinhos em folha. Amém? Glória a Deus. Então, dá para esperar. Se Deus trouxe vocês de lá do clima bom e trouxe vocês da terceira região, grande bênção Deus tem para vocês através da sua palavra. E também os jovens e adolescentes que estão ali e a igreja toda no nome santo de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, a semana passada nós continuamos a estudar o Espírito Santo através da Bíblia. E com a graça de Deus estamos estudando o Espírito Santo no Antigo Testamento. Começamos em Gênesis, o Espírito Santo na criação. Passamos por Gênesis, passamos pelo Pentateuco, e agora, com a graça do Senhor, estamos com o Espírito Santo nos livros históricos. Lamentavelmente, uma boa parte dos cristãos não sabem mais a divisão da Bíblia. O Antigo Testamento se divide Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Pentateuco, vê se essa mocidade está afinada. Vai do Gênesis a Deuteronômio. Os históricos vai de Josué. Matou-me de vergonha. Vai de Josué. Os históricos. Qual é o último livro antes de Jó? O último livro. Glória a Deus. É porque vocês sabem, mas estavam esquecidos. Glória a Deus. Josué e Esté, os livros históricos. De Jó a Cantares são os livros poéticos. E de Isaías a Malaquias são os livros proféticos. Só que os profetas se dividem em dois. Primeiro grupo, profetas maiores, de Isaías a Daniel. E os profetas menores, de Oséias a Malaquias. Menor não em importância, menor em escrita, em tamanho. Meus amados irmãos, em conteúdo. E nesta noite nós estamos nos livros históricos meditando sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Eu estou esperando esta ação. Ele já está agindo. Mas nós temos somente gotas. Nós queremos chuvas copiosas do Espírito Santo. Só temos gotas. Eu sinto que nós só temos gotas. E as gotas não são suficientes. Precisamos de chuva. O hino primeiro da harpa de chuvas. Não é assim? Chuvas de graça, chuvas. Rogamos a Deus. Eu não estou contente com esses pingos, porque Deus tem chuvas copiosas. Quem diz amém em nome de Jesus? Nós hoje vamos estudar o Espírito Santo. Semana passada nós estudamos o Espírito Santo na vida de Otiniel. Foi o primeiro juiz que Deus levantou depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, depois da morte dos anciãos. Deus levantou Otiniel. Quem estava aqui viu o Espírito Santo na vida de Otiniel. E hoje nós vamos ver, com a ajuda do Senhor, o Espírito Santo na vida de Gideão. Os irmãos sabem que o livro dos Juízes é um livro de quedas e elevações. É um livro de altos e baixos na vida do povo. E não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente. A vida espiritual individual e a vida espiritual coletiva, às vezes é assim. É de altos e baixos. Você lê o livro de Juízes, você vê que não era aquele fervor constante.
Deus levantava uma geração, Deus levantava um juiz. Os irmãos estão lembrados que o avivamento de Otiniel demorou depois dele 40 anos. Foi assim ou não foi? A semana passada nós vimos que o Otiniel demorou o avivamento 40 anos. Mas depois dos 40 anos o avivamento esfriou e o povo de Israel voltou ao erro, voltou ao pecado. Eu quero dizer, irmã Sebastiana, que eu não esqueci dela, porque hoje foi muita coisa, mas terça-feira ela vai dar o lindo testemunho que ela tem. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos que eu fiz uma pesquisa cronológica e de Otiniel a Gideão foi um espaço de 100 anos, mais precisamente 99 anos, entre Otiniel e Gideão, mais ou menos um século. Aí, o movimento pentecostal já está com mais de um século. Nós estamos com mais de um século do movimento pentecostal. Talvez estejamos precisando de um avivamento. Os irmãos sabem que é assim mesmo. Não era para ser, mas infelizmente é. Uma geração fervorosa, uma geração indiferente. Uma geração fervorosa, uma geração indiferente. Mas eu não me conformo. Eu não me acomodo. Eu não me adequo com a geração indiferente. Eu quero ser uma geração fervorosa na presença do Senhor. Então vamos ver se vocês aprenderam quantos anos de Otiniel a Gideão. 99 anos, arredondando um século de diferença de um para o outro. Aí veio frieza. Vamos ver o capítulo 6. Vamos ver a situação de Israel. Capítulo 6, versículo 2. Vamos ver. Capítulo 6, versículo 1 e 2, para melhor compreendermos. 1 e 2. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor lhes deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Vamos observar, irmão, o que o Senhor nos ensina. Aqui diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de quem, meus irmãos? Então, o problema é a igreja. O problema são os filhos de Israel. Eu tenho dito que a culpa do que está acontecendo no mundo, e principalmente na nossa pátria, não é dos pecadores, porque eles não conhecem a Deus. A culpa é nossa. A igreja, ela tem esfriado. A igreja, eu estou falando da igreja de um modo geral. Não estou falando da nossa igreja local, nem estou falando da nossa denominação, nem estou falando somente do Brasil. Eu estou falando da igreja de um modo geral. Você vê que quando é que os inimigos prevalecem? Quando é? Vê se nós aprendemos. Por favor, versículo 1. Mocidade, bote os olhos na Bíblia, e os que esqueceram em casa ou perderam no ônibus, bote os olhos na tela. Glória a Deus. Aleluia. Porém, os filhos de Israel fizeram o que, irmãos? Aos olhos de quem? E o Senhor nos deu na mão dos midianitas por quantos anos, irmãos? 7 anos. O problema foi Israel. Israel fez o que parecia mal. Israel deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar Baal. Israel deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar Astarote. Israel deixou de orar. Israel abandonou a lei, abandonou o Pentateuco, que naquele tempo só existia o quê? Naquela época só existia o Pentateuco, mas já era a palavra que tinha. E eles deixaram. E quando a igreja deixa o Senhor, quando a igreja desobedece o Senhor, os inimigos prevalecem. Os inimigos prevalecem.
Por que é que os inimigos estão prevalecendo? Porque a igreja tem deixado de servir a Deus. Eu não estou falando totalmente, mas eu estou falando em termos gerais. As orações não existem mais, irmãos. Até quando diz, vamos fazer uma vigília, é um tambor batendo a noite todinha. Isso não é vigília. Traz uma banda, uma banda de coco do lado, outra banda de coco do outro, glória a Deus. E ele bebê, ele bebê, ele bebê, ele bebê, ele bebê, e o dia amanhece. Isso é vigília. Isso é folia. Vigília que eu me criei é uma hora de joelho e uma hora de cântico e palavra. Uma hora de joelho, uma hora de cântico e palavra. Uma hora de joelho e uma hora de cântico e palavra. Quem se criou assim? Quem se criou assim? Dê um glória para Deus quem se criou assim. Vigília é assim. Agora um ganzá e um triângulo e um cavaquinho e um reco-reco. Ai-te embora para lá. Dobre o joelho, receba batismo com o Espírito Santo, receba o dom de profecia, receba poder. Vai-te com a tua charanga. Glória a Jesus. A culpa dos midianitas prevalecerem é nossa. Quem são os midianitas? O irmão sabe que aqui eram coisas materiais que na nova aliança é figura de inimigos espirituais. Na nova aliança os nossos inimigos não são carne e sangue. Na nova aliança os nossos inimigos são potestades, são ideologias, são venenos demoníacos. E eles estão prevalecendo. Prevalecendo, irmão, desde o problema maior é a escola. O diabo tomou conta da escola. Eu estou estudando sobre isso, irmão. Eu estou estarrecido. E eu estou com raiva de mim mesmo. Como é que eu fiquei cego até ficar quase broco como eu estou? Sem entender. Eu sabia que o diabo estava tomando conta das escolas, mas eu não sabia como. Irmão, há uma influência diabólica e satânica. E não é de agora não, faz mais de 50 anos que essa força maligna que nasceu na Europa, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, através de um grupo de comunistas que foram expulsos por Hitler, lá de Frankfurt, na Alemanha, e foram para os Estados Unidos, criaram a escola de Frankfurt, e o alvo deles é pegar da criança até o jovem. Para mudar a mente, para perverter, para desestruturar a sociedade, para combater a cultura judaica cristã, para combater a cultura europeia, para combater o direito, para arrasar com a sociedade. Não dá tempo de falar, mas é um mistério. Vocês estão na escola com o anticristo querendo entrar na cabeça de vocês. Aleluia! Os midianitas, os moabitas, os midianitas, os amonitas, eles estão lá prevalecendo. Há 50 anos atrás o que prevalecia era a fé cristã, era a aula de religião, era a aula de moral e civismo, era a aula do que é certo, de conceitos éticos. Aula de matemática era de matemática, aula de ciência era de ciência, aula de geografia era de geografia, aula de inglês era de inglês, aula de francês era aula de francês. E hoje não. Aula de português, cadê a gramática? Não precisa. Não precisa de gramática. Toma um texto. Vamos sentar. Vamos meditar em um texto político. Vamos meditar. Ninguém sabe mais o que é predicado. Ninguém sabe o que é sujeito. Ninguém sabe o que é objeto direto. Ninguém sabe o que é objeto indireto. Ninguém sabe o que é conjugação verbal. Ninguém sabe mais de nada. Uma geração emburrecida por um projeto maligno que nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no começo do século passado. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Mas o Deus de Gideão ainda está vivo. Jovem, atene-se. Porque na escola onde você está, a escola de Frankfurt é quem manda. O gramscismo, que foi Antônio Gramsci, da Itália, um comunista italiano, que espalhou esse veneno. Ele foi preso pelo governo italiano da época, e ele passou vários anos na cadeia, e ele escreveu 32 cadernos, que depois se transformaram em livros, como perverter a sociedade. Ele morreu, mas o veneno dele ficou. E está invadindo a arte, está invadindo a música, está invadindo o cinema, invadindo os meios de comunicação. Foi ele que inventou isso, o diabo inventou isso através de Antônio Gramsci. Foi lá na Itália, no começo do século XX, que ele jogou esse veneno. E o pior, nós não sabemos. A nossa ignorância não nos permite saber, e a ignorância é a melhor coisa para o diabo trabalhar. A Bíblia diz: o meu povo pereceu porque lhe faltou o quê, meus amados irmãos? Conhecimento. E a gente não sabe. É tão sorrateiro que ninguém sabe. É tão sutil que ninguém nem ouve falar. É tão sutil que ninguém nem imagina. Foi feita uma pesquisa, não tem uma universidade no Brasil, seja particular ou seja do governo, que não esteja contaminada. Nenhuma. Todas estão contaminadas. Quantos jovens que quando vão para lá se desviam? Quantos jovens que quando vão para lá ficam revoltados contra a igreja, ficam revoltados contra a sociedade, ficam revoltados contra as estruturas, só vê injustiça, só vê maldade, a cabeça fica virada. Eu conheci um jovem que era crente, batizado com o Espírito Santo, um exemplo de jovem na igreja que eu trabalhava, veio estudar aqui em Maceió, virou a cabeça. Virou a cabeça, mas virou mesmo, irmão, abandonou a igreja, glória a Deus, e ficou. Os irmãos iam visitá-lo e voltavam clamando o sangue de Jesus, mas graças a Deus, Deus foi mais forte. O diabo fez assim, assim, aí Jeová foi lá, fez assim, 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 e hoje a cabeça dele está aprumada, é coordenador da mocidade. Quem pode dar glória a Deus, igreja? Mas quem foi que pecou? Foi o povo do mundo ou foi o povo de Israel? Leiam de novo, todo mundo, abra a boca e leia, 1, 2, 3. Porém, se nós fizermos o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor nos entrega na mão dos midianitas e eles prevalecem. Aleluia! Aleluia! Uma igreja que não ora, uma igreja que não evangeliza. Eu não estou falando de uma igreja local, eu estou falando de modo geral. Uma igreja que não ora, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não tem doutrina, uma igreja que não se santifica, ela fracassa. E os midianitas prevalecem. Nossos midianitas hoje, irmãos, são espíritos que produzem ideias. Nossos midianitas hoje são espíritos que produzem conceitos. Nossos midianitas hoje são espíritos malignos que pervertem a mente e prevalecem. Aleluia. Versículo 2. Vamos ver o versículo 2. Eu gostaria que todo mundo lesse junto com o pastor. 1, 2, 3. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Para onde foi que os filhos de Israel foram, jovens? Me ajudem a pregar. Jovens que estão na galeria, jovens que estão aqui na nave do santuário. Para onde foi que o povo de Deus foi? Para onde, igreja? Para as covas e para as cavernas. Uma igreja na cova. Uma igreja na caverna. É uma igreja acuada. É uma igreja tímida. É uma igreja temerosa. É uma igreja que não tem coragem de testificar. É uma igreja que não tem coragem de enfrentar o midianita. É uma igreja escondida nas covas e nas cavernas.
Quantos jovens estão pregando lá na faculdade? Quantos jovens estão dando testemunho da sua fé lá no colégio onde estuda? Quantos jovens estão testemunhando de Jesus corajosamente? Não, irmão, eu estou na cova, eu estou na caverna. O professor diz o que quer, o diretor diz o que quer, o colega diz o que quer, e você na cova, escondidinho. Tem até o crente 007. É agente secreto. Ninguém nem sabe que ele é crente. Aleluia. Aleluia. Na cova, na caverna, no escuro, para ninguém saber. Não tem coragem de enfrentar o gigante. Não tem coragem de dar um folheto. Não tem coragem de testificar de Jesus. Nem na fábrica. Nem na fábrica não, que acabou-se as fábricas do Nordeste. Não tem mais fábrica de nada. Nem de cocada. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos sair da caverna. Uma igreja na caverna, o midianita prevalecendo, e a igreja na caverna, na cova, escondida. Aleluia, sem coragem de evangelizar. Eu me lembro que há anos atrás, no culto da mocidade, irmão, fazia-se 2 filas de jovens, uma do lado, outra do outro, e a briga para pregar. Hoje em dia, na caverna. Quem vai pregar hoje no culto da mocidade? Não conte comigo. Tem deles que nem vem para o culto à noite. Com medo. Aleluia. Até 25 anos atrás, até 20 anos atrás, eram 2 filas. No Pinheiro, eu dirigi aqui o Pinheiro em Maceió. Eram 2 filas de jovens e falando língua, e chorando e profetizando, uma fila de rapaz do lado, uma fila do outro. Quando subieram uma rajada tão grande, que não tinha midianita do inferno que ficasse. Era uma rajada de evangelização, uma palavrinha curta, mas cheia da unção do Espírito Santo de Deus. E hoje, onde é que eles estão? Irmãos, é a palavra de Deus, irmão. Com medo do midianita, sem poder, sem graça, sem unção, morto espiritualmente. Irmão, quando a pessoa está fraco, tem que se esconder mesmo. Quando a pessoa está vazio, tem que se esconder. Quando a pessoa está debilitado, ela tem que se esconder, porque ela não tem coragem de enfrentar o midianita. Meu Deus, e você se conforma? E você acha normal isso? Você acha correto? Você é um cristão, você é israelita, você é crente batizado com o Espírito Santo, escondido numa caverna. Se eu fosse você, eu me acanhava. Se eu fosse você, eu dobraria o joelho. Se eu fosse você, eu choraria. Se eu fosse você, eu pediria perdão a Deus. Se eu fosse você, eu me consertaria com o Senhor, porque não é possível a igreja na caverna. Glória a Deus. Agora o pior. Vamos continuar no capítulo 6. A tragédia das tragédias. Versículo de número 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Prossiga. E punham-se contra eles no campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Meu Deus do céu. Os midianitas acabavam com tudo, irmãos, que tudo que Israel plantava, olha para cá por favor, tudo que Israel plantava, o que era que os midianitas faziam? Arrancavam e levavam. Meus irmãos amados, parece que está acontecendo isso. Tem hora que eu digo, Jesus, o que é que eu estou fazendo? Parece que meu trabalho é vão. Eu estou plantando, eu estou semeando, eu estou cavando, eu estou jogando semente, e parece que vem o midianita e carrega. Aleluia. Parece que nós estamos nessa fase. Nossos jovens, em vez do pecador vir para a igreja, o midianita vem e carrega o jovem para o mundo. Carrega a nossa moça, carrega nosso rapaz, carrega nosso adolescente, carrega os nossos jovens. Quando a gente, em vez deles trazerem de lá para cá, o midianita é quem vem e carrega para lá. Aleluia. Até 20 e tantos anos atrás, os conjuntos de mocidade eram maiores do que o de senhoras.
Quem é daquele tempo lembra. O maior conjunto da igreja não era das senhoras. O maior departamento da igreja era o departamento de quem, meus amados irmãos? Jovens. E hoje? Os midianitas estão carregando. Os midianitas estão levando. Hoje são as senhoras que são o maior grupo. Glória a Deus por isso. Não estou dizendo que é ruim. Louvado seja Deus. Eu estou fazendo apenas uma comparação. Que antigamente o maior departamento era de jovens. E hoje é o das senhoras. Glória a Deus. Porque o midianita está conseguindo carregar o fruto. O midianita está conseguindo carregar aquilo que nós plantamos. Mas eu confio na providência divina. Que ele vai perder. Que ele vai perder a força. E que Israel vai recobrar a força. Carregando a semente. Glória a Deus. Israel ficou sem alimento, por favor. Leia o 4, por favor. Glória a Deus outra vez. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel. Para um pouquinho. E não deixava o que, irmão? Mais alto. E não deixava o que, irmãos? Um povo sem mantimento, um povo sem pão. O que é que acontece com este povo? O que é que acontece com este povo, irmão? Morre. Essa semana eu recebi fotos da Venezuela. Os cães sendo mortos pelas pessoas para se alimentarem. E segundo a Organização Mundial de Saúde, eu vi no repórter, isso já foi que eu vi no repórter, o venezuelano está perdendo em um ano cerca de 11 quilos. E não é porque está fitness. Não é fitness que chama? Não, não é fitness não. É fome. Por falta de alimento. Aleluia. Meus amados irmãos. E a igreja, quando falta pão, como é que fica? O que era que o midianita fazia? O que era que o midianita fazia? Vinha e levava todo o que, irmão? Todo o que, meus amados irmãos? Mantimento. Vocês sabem que a base da economia naquela época era trigo. Era trigo, porque a base da economia, a alimentação do povo, era a base de trigo, era pão feito com azeite, que tem uma caloria muito grande e mantém a força das pessoas. Glória a Deus. Mas os midianitas vinham e carregavam tudo e deixava Israel sem mantimento. Repita a palavra. Deixava Israel sem mantimento. Deixava Israel sem mantimento. Igreja sem mantimento. O que é o mantimento da igreja? Me ajude a pregar. Vocês são intérpretes das Escrituras. O que é mantimento para nós da nova aliança? Jesus disse: nem só de pão, mas de quê, meus irmãos? Que sai de onde? Então o mantimento para nós jovens é a palavra. Mas Israel ficou sem mantimento. Meus irmãos amados, a pior tragédia que pode acontecer com uma igreja, seja ela a nível nacional, seja ela a nível local, é essa igreja ficar sem mantimento. A Assembleia de Deus, irmão, não tem outra coisa, ela só tem a palavra. Não tem outra coisa. Tem igreja que inventa campanha, é verdade ou não é? 7 sexta-feira, aí inventa a campanha de derrubar o gigante. Aí bota um boneco bem grande na igreja. E bota umas pedras na mão do povo e o coitado do boneco fica todo espalhado. 7 sextas-feiras. Quando termina a campanha do boneco, a campanha do Davi com Golias, aí vai a campanha das 7 trombetas. Aí vende trombeta para o povo. Aí o povo enche de novo, porque agora já é uma novidade. Já é as 7 trombetas. Aí vende aquelas vuvuzelas de futebol, não é verdade? Quem de vocês já foi de futebol com a vuvuzela? Cuidado. Glória a Jesus. Bonito um crente, né? Não tem jeito. Glória a Deus. Meu irmão, aí tem a campanha da vuvuzela. Depois, quando termina a campanha da vuvuzela, aí vem a campanha do tapete vermelho. Depois de 7 dias, aí vem a campanha do manto. Aí pega um panão bem grande e bota o povo para passar debaixo daquele pano. E assim vai enrolando o povo
de uma coisa com outra. É verdade ou não é, irmãos amados? Mas a Assembleia de Deus tem isso? Não tem. E se fizer, não dá certo. Nem tem, nem eu quero. E quem inventar nas congregações vai perder a congregação. Aleluia! Nem tem, nem eu quero. Eu quero saber quem não quer aqui do altar. Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer? Rapaz, teve gente que ficou com a mão baixa. Tem cabra que quer. Glória a Jesus. Depois a gente conversa, né, irmão? Glória a Jesus. A Assembleia de Deus não foi criada com isso. A Assembleia de Deus foi criada com o quê, irmão? Com o quê, irmão? Se é no culto de doutrina, se é na escola dominical, se é na vigília, se é na consagração, se é no circo de oração, se é no domingo à noite, se é na ponta da rua, se é na cruzada. Palavra, 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 palavra. Aleluia. Ô irmão, cadê o glória para Deus para estremecer a casa? Quem gosta da palavra, dê um glória para Deus para estremecer esta casa. E se faltar palavra, se faltar mantimento, a igreja definha. Porque a Assembleia de Deus não adianta, irmão. Antigamente, logo quando chegaram essas igrejas, eles abriam bem pertinho da Assembleia. Não sei se vocês alcançaram isso. Eles procuravam uma rua onde tinha uma Assembleia de Deus e abriam uma, pensando eles que iam atrair os crentes da Assembleia. Mas pense no bichinho ruim de ser enganado. É crente da Assembleia de Deus. Lá em São Miguel, abriram na porta da nossa igreja. Abriram. Irmãos amados, só o que perturbava era o barulho. Mas quando foi depois, Jeová começou a mandar de lá para cá. Deixaram o manto. Os midianitas fizeram, levaram todo, mais alto toda a igreja, levaram todo mantimento. Pastores, nós precisamos dar mantimento ao povo. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 4. Os pastores, os presbíteros, os dirigentes de escola dominical, os professores. 1 Coríntios 4 e 1. Glória a Deus. Nós que pregamos, nós que dirigimos círculo de oração, nós que dirigimos congregação, nós que dirigimos culto na ponta da rua, nós que dirigimos, nós que evangelizamos, nós precisamos ter mantimento para dar ao povo. Por favor, leia. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é despenseiro? Você sabe o que é despenseiro? É aquele que tem a chave da despensa. Talvez vocês não saibam o que é despensa. Só a gente que é mais antigo é que sabe. Quando as casas eram grandes no Brasil colonial e depois no Brasil já no século XX, mas até os anos 50, toda casa tinha um quartinho onde se guardava farinha, tinha um quarto com um vaso bem grande de zinco de arroz, um vaso bem grande com um vaso de zinco de milho, um vaso com feijão, e esse quarto era fechado de chave. E esse quarto chamava-se despensa. Despensa. Só tinha a chave da despensa a pessoa responsável. De manhã, essa pessoa despenseiro, ele ia lá, abria e tirava o feijão necessário, tirava o arroz necessário, tirava a farinha necessária, tirava o milho necessário para passar o dia para os trabalhadores da fazenda. Quem já morou no... O despenseiro era aquele que pegava o alimento. E Jesus disse aos obreiros que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é mistério? Mistério é coisa oculta. Mistério, a palavra mistério no grego quer dizer coisa escondida. O pregador, ele tem que ir na despensa de Deus trazer pão com mistério revelado. Aqui é lugar de revelar mistério.
Como é que o pastor, ou o pregador, ou o dirigente, ele revela mistério? É quando ele abre a Bíblia e diz coisa que os crentes não sabem. Rapaz, como é que eu li essa Bíblia? Está com 200 anos que eu leio, eu nunca enxerguei. E o irmão hoje, a irmã hoje, descobriu esse negócio. Sabe o que é isso? Era um mistério. E ele foi na despensa e trouxe para vocês. A Assembleia de Deus só se criou assim e tem que permanecer assim, com mistérios revelados. Os dispenseiros, quem é o dispenseiro? É o que tem a chave da... O problema é que tem obreiro que já perdeu até a chave. Tem professor da escola dominical que perdeu a chave da dispensa. Ele nem lê a lição, glória a Jesus. Quando chega de manhã, ele abre. Uma vez eu fui em escola dominical e o superintendente, faz muitos anos, eu era adolescente. O superintendente leu e abriu, vamos ler a lição tal. E leu e os irmãos ficaram olhando com a revista. Irmão, não é essa não, irmão. Ele disse, eita, meu Deus, eu peguei a lição do ano passado. O miserável do superintendente pegou a lição do ano passado. O que foi que ele buscou para dar ao povo na dispensa? Me ajuda a pregar? Foi que ele buscou? Ele não leu a lição, trouxe a lição do ano passado. E nem sabia que era do ano passado. Professor que não ensina, perdeu a chave da dispensa. Fica só enchendo linguiça. Dirigente de círculo de oração que não tem mistério de Deus, não prega nada da Bíblia, perdeu a chave da dispensa. Aleluia. Dirigente de vigília que passa a noite todinha com o tambor batendo e não diz nada, perdeu a chave da dispensa. Dirigente de congregação que fica dando oportunidade à irmã Toinha, à irmã Zezinha, à irmã Chiquinha, e quando chega 10:50, ele vai tapear o povo com um lanchezinho, aquele lanchezinho que é uma bolacha pet puer em cima, uma bolacha pet puer embaixo e o docezinho no meio. Perdeu a chave da dispensa. Dirigente da mocidade que não faz reunião com os jovens, não dá uma palavra, não dá uma orientação bíblica, não tem nada da Bíblia para oferecer, perdeu a chave da dispensa, perdeu até o chaveiro. No tempo de Gideão estava desse jeito, sem mantimento. E um povo que não tem mantimento, a tendência é morrer de inanição. É virar venezuelano. Eu vi fotos só agrade, coitados. Por falta de alimento. Por falta, não tem arroz, não tem feijão. 1 quilo de feijão. Não tem quem possa comprar 1 quilo de feijão. Porque houve um desmantelo nacional. Ninguém pode comprar 1 quilo de feijão. Existe feijão, mas ninguém compra feijão importado. Por quê? Porque não há dinheiro. Sem mantimento. E o pior ainda é sem mantimento espiritual. Tem um mantimento material e tem um mantimento o que, meus amados irmãos? Espiritual. Sem mantimento. Que os homens nos considerem como dispenseiros. Na dispensa de Deus tem pão. Na dispensa de Deus tem pão. Na dispensa de Deus tem pão. Por que é que os jovens não querem mais pregar? Porque não tem chave de dispensa. Entende de tudo, menos de pão. Dê um celular a ele. Ele revira de frente para trás, de trás para frente. Descobre até onde o cão dormiu ontem. Eita, achei o quê? Onde o cão dormiu ontem. Mas não tem chave da dispensa. Não tem. Não se ajoelha, não ora, não medita nas escrituras, não lê um livro espiritual. Carne, carne, carne. Vai ter o que para apresentar? Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro. Essa palavra é especificamente em sentido estricto para o ministério, mas em sentido lato é para todo cristão. Todo cristão tem que ser um dispenseiro.
todo cristão tem acesso à chave da despensa de Deus para entregar alguma coisa a alguém. Mas no tempo de Gideão, ninguém tinha a chave da despensa. E o inimigo fez o quê com o mantimento? O inimigo fez o quê com o mantimento, igreja? Fez o quê com o mantimento, igreja? Levou pobreza total. Vamos ver. Juízes 6:6 tem uma revelação triste para nós. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Israel empobreceu. Meus irmãos, o que empobrece a igreja é a falta do pão. Uma igreja que não tem pão, ela fica pobre. Porque as outras coisas não nos servem. Não nos servem. A Bíblia diz que tem o trigo e tem a palha. Diga comigo, trigo e palha. Existe o trigo, repita por favor. Existe o trigo e existe a palha do trigo. Meus irmãos amados, a palha não serve. A palha só serve para os animais, mas para os seres humanos a palha não serve. Vamos para Jeremias. Jeremias 23 e 28 tem uma revelação tremenda da parte de Deus para nós. Jeremias 23 e 28, por gentileza. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. O profeta em quem tem um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Aí o profeta faz uma pergunta retórica. O Espírito Santo pergunta: que tem a palha com o que, meus amados irmãos? Com trigo. Olha para cá, presta atenção. Existe trigo e existe palha. Tudo que não é palavra de Deus é o quê? Me ajude a pregar. É o quê? Palha. Glória a Deus. Não sustenta. Palha não sustenta. Palha sustenta animal, mas crente não sustenta com palha. Um jumento com palha fica gordo e forte, mas alimenta um ser humano com palha. O que é que vai acontecer com esse ser humano? Hein? Vai morrer. Interessante, né? Dá para o jumento, mas não dá para o ser humano. Só dá para o ser humano trigo. E para a igreja de Cristo só serve trigo, palha não serve. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Ô irmão, vamos para atrair a juventude. Eu morei numa cidade que o pessoal, para atrair a juventude, tinha um colégio, vizinho à igreja, vizinho à casa pastoral. Eu morei 17 anos no fundo da igreja. E muito alegre, feliz e contente. Se estivesse lá, ainda estaria morando numa casa boa, e eu morava no fundo da igreja. E tinha um colégio ao lado, e esse colégio, tinha umas igrejas que alugavam não, e pediam emprestado. E eu só vi os gritos. Ai, ai, o que é aquilo? É os jovens, crente daquela igreja, um touro mecânico. Se o que é aquilo? Isso é para atrair os jovens. Estava assim, e de fato, irmão, era assim, olha. Era assim de jovens. Mas isso não sustenta. Isso é o que, igreja? Palha. Me ajude a pregar. Isso é o que, igreja? É palha, meus filhos. É palha. São João com Cristo. As moças da igreja de vestido em quadriculado. Cianinha. Quem lembra de Cianinha? Bique babado, quem lembra? A saia rodada. Os rapazes com chapéu de palha, cheio, assim, né? A Lavantum! A Narriê! Para que é isso? Para sustentar a mocidade. Palha! Pode até juntar gente, mas é palha.
Não sustenta. Não sustenta, é palha. Como é que eu conheço igreja com o nome de Assembleia de Deus e que adota isso, irmão? Me diga pelas 5 chagas, é, pastor? Pastor Cícero, pelas 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. É palha. Nós não precisamos de palha, nós precisamos de trigo. No dia de Pentecostes, o que foi que Pedro apresentou ao povo? Quando ele levantou cheio do Espírito Santo, foi que ele apresentou ao povo. Ele disse: povo de Israel, e vós de todas as nações, isto aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí abriu o rolo e disse: há de ser, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos mancebos, vossos jovens velhos terão sonho, vossos mancebos terão visões, e sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí desceu trigo, 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 desceu trigo. Na hora do final, 3.000 pessoas. Sem palha, só com trigo. Sabe o que é que estão fazendo na Europa? Alguns missionários, não da nossa igreja, estão na Europa. A Europa não quer saber de Jesus. Essa filosofia que eu falei para vocês, da escola de Frankfurt, dominou lá. Os jovens não querem saber de igreja. As igrejas antigas têm dia de domingo 20 pessoas, catedrais muito maiores do que esta, com 20 velhinhos. Porque a juventude, os midianitas, acabaram com eles. Nos colégios, nas faculdades, desde a infância, o gramichismo, a escola de Frankfurt e outras mais, invadiram a mente deles e eles não querem mais saber de igreja. Aí vão os missionários para a Europa fazer o quê? Sabe o que é que eles fazem? Eles alugam uma igreja, um lugar de igreja, aí anuncia no bairro. Como é que chama aquele negócio de luta? Me ajude. MMA. Aí diz: olha, vocês vão para o culto e depois do culto vai ter MMA. Aí tira as cadeiras, faz o ringue e a poeira tapa. Palha. Palha. No dia de Pentecostes não teve MMA, teve Bíblia. Pedro ganhou 3.000 almas com Bíblia. Mas pastor, é para atrair. Atrai não, atrai e desatrai. Porque palha não sustenta. Irmão, não vamos copiar essas coisas. Jovens, não se iludam com isso não. Tem jovem que sai da nossa igreja e vai atrás de palha. Vai atrás de palha. Às vezes chega uma igreja nova, cheia de palha. E o nosso jovem bobo, coitado, sem doutrina, sem conhecimento, vai atrás de palha. Quando chega com a barriga desse tamanho. Cheia de quê? Toma, cara, que tu queria. Glória a Jesus. Quando eu era menino, eu já contei aqui, mas vocês não estavam. Vou terminar, porque eu pensava, ai mãe, só deu um tópico. São 3 hoje, eu pensava que ia dar 3. Mas Jeová trouxe essas criancinhas para cá, para aprender a palavra de Deus. E o disco enganchou, reco. Mas vocês vão sair daqui vacinados. Vocês também. E vocês de preto também. Olha para cá, irmão. Irmão, não vá atrás de palha como eu quando era criança. Quando eu era criança, eu já contei aqui na igreja, mas para encerrar, eu morava em Palmeira dos Índios. Quem conhece Palmeira dos Índios? Minha terra idolatrada, bonita, levante a mão. Glória a Deus. Eu morava ali. Quem conhece a Catedral de Palmeira, aquela igreja bonita, grande? Pronto. Eu morava por trás daquela igreja. Me criei ali. E no mês de dezembro é a festa da padroeira. E na festa padroeira, de manhã, meio-dia e à noite. 6 da manhã, meio-dia e à noite, se tocam os sinos em homenagem à padroeira e se solta girândulas de fogos. O que é uma girândula? É uma tábua cheia de buraco, aí bota meio mundo de foguete. Toca fogo em um, pega em todos, aí...
E eu, menino, mais a reca de menino da rua, saía doido, irmão. Correndo, suando, capaz de quebrar a perna. Um empurrava o outro, derrubava, se ralava. Ou teve um deles que quebrou até um dente uma vez. Pra quê? Atrás de quê, irmão? Sabe de quê? Da vara do foguete. Quem já fez isso aqui? Tem mais pecador aqui também. Irmão, quando chegava em casa ralado, arranhado e latanhado, a minha avó carinhosa, pense numa velha carinhosa. Mas menino, que bagaceira é essa, menina? Eu com a vara na mão, fedendo a pólvora, e uma tabica na mão com uma taboca furada. O que foi isso que você quase morre? Fui buscar isso aqui, me dê. Pá, pá, pá. Ainda levava uma pisa com a tabica do foguete de Nossa Senhora. Os irmãos sabiam que tem crente da Assembleia de Deus assim? Corre atrás de vara de foguete. Vamos ficar de pé para orar.